Um bom dia a todos. Então, o Felipe falou aqui, né, vem aqui, tem o primeiro impacto de subir e tremer as pernas, mas, pelo menos no meu caso, isso é constante, né? Então, subir aqui, estar aqui falando com vocês é uma grande responsabilidade, né? O poder do microfone, da comunicação, então que eu seja intuído em passar a mensagem para vocês, rogando aí aos bons espíritos e pedindo a caridade de todos, porque estou aqui na condição também de aprendiz, e que hoje eu trago uma ferramenta, né? Nós vamos discorrer sobre uma ferramenta muito importante que todos nós temos, no texto que a gente vai ver, é uma potência pouco explorada por nós, que é realmente a prece. Através da prece a gente consegue se sustentar, se conectar com o alto, obter os resultados em que são necessários para a gente vai ver que muitas vezes, através da prece, a gente tem por objetivo conseguir algo que talvez nesse momento não é o necessário, né? Então temos que ter também essa consciência de que temos que pedir, mas temos que saber que estamos sobre a égide de um Pai misericordioso que sabe o que é necessário para a gente, e que essa prece, essa ferramenta, vai nos auxiliar em muito durante a nossa evolução. Então, mais uma vez, parabenizar a todas as mães, né? Como o vídeo vai estar gravado, um grande abraço e um grande beijo na Dona Isaura, que está se recompondo aí de uma queda. E também, né, fazer o meu filme, a minha mãe, né, que está em Campinas, que se Deus quiser daqui a pouco estarei lá com ela, mas também agradecer a oportunidade, porque foi através da mãe que a gente teve a oportunidade de estar aqui reencarnando, assumimos aí o compromisso da nova luta. Então, um grande beijo, um grande abraço a todas as mães. E se a gente lembrar, acho que muitos de vocês passaram por isso. Uma das memórias que eu tenho de oração de pequenininho era: Mãezinha do céu, eu não sei rezar, né? Só quero te dizer que eu vou te amar. Aí ia: azul é o teu manto, branco é o seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Então, desde pequeno, talvez a gente não vem sendo convidado a entender o valor e a força da prece, mas por muitos e muitos séculos a gente vem fazendo essa prece só da boca para fora, né? Eu falo por experiência própria, acho que foi na adolescência, lá no final dela, que eu parei para meditar sobre o real sentido do Pai Nosso, né? Me lembro também, memórias afetivas, da avó ensinando a decorar as orações. A última delas, que eu não consegui terminar, era Não. Salve Rainha. Porque daí tinha os degredados filhos de Eva. Eu falava: minha Nossa Senhora, o que é isso? Mas quando a gente vai se debruçar no Pai Nosso, ali já está a grande mensagem, e é realmente a oração que o próprio Cristo nos ensinou e que tem todas as informações que a gente precisa absorver, e que muitas vezes, como a gente faz no automatismo e aprendeu a fazer isso, né, porque muitos de nós viemos de caminhos onde a gente não questionava, né? É assim, a informação é essa, não tem o porquê. Aqui voltou. Então, cabe a nós, com o conhecimento que temos hoje e a vasta literatura que a gente tem, se debruçar sobre isso. Então, hoje a gente vai fazer aqui como se fosse um estudo dirigido, voltado aí à importância da prece. Fica a dica também para quem tem filhos e que está nessa fase de ensiná-los. Meimei é um espírito muito sábio para a educação em crianças. Então, existe um livro psicografado por Chico, que é Pai Nosso, e que Meimei, então, cada frase do Pai Nosso, ela traz crônicas, traz contos que ensina a gente a fazer de uma forma um pouco lúdica, mas que também para nós adultos, né? Estudando esse livro com a minha filha, eu consegui obter informações que falava: nossa, então isso cabe aqui, cabe.
pois já foi dito, por ser uma oração ensinada por Jesus, a pedagogia de Jesus e a sabedoria dele, nas palavras colocadas ali, tem tudo o que a gente precisa. Então, cabe realmente a gente a fazer essa descoberta. E aí, como segunda passada, eu vou apanhar um pouquinho aqui do nosso amigo coisa, mas a gente vai. Então, aqui numa introdução, a prece, então, ela é uma forma de nos ligarmos a Deus, né? Ela faz com que a gente tenha a nossa sintonia com o Criador, e também fazendo aqui só um parênteses, como o seu Anésio falou, como médico, hoje a gente já tem estudos científicos mostrando que a prece faz bem à saúde, que a prece ela consegue trazer os benefícios salutares que a gente tem através da harmonização dos nossos pensamentos. Isso hoje já se reflete, consegue se provar que reflete no corpo, melhorando a imunidade, melhorando patologias crônicas, melhorando dor, melhorando transtornos de ansiedade. Então, como eu disse, é uma ferramenta valiosa e que precisamos usar dela sem moderação, né? Ela vai garantir o contato íntimo com o Criador. Um elemento fundamental da prece é o sentimento verdadeiro. Então, não precisamos nos preocupar com palavras, com o que eu vou falar, de que maneira eu vou falar, se eu tenho que estar de pé, se eu tenho que estar sentado, se eu tenho que estar ajoelhado. O que importa é o real sentimento, né? E como é difícil, às vezes, a gente sentar e fazer uma oração e se abrir a Deus, né? Porque às vezes a gente, experiência própria também, no final do dia, o cansaço, a gente começa rezando e não lembra como é que terminou, porque muitas vezes a gente cai no sono. Então, temos que ter essa consciência, né? Então, não há uma fórmula, é dizer o que sente, não precisa nem de palavras, pois Deus nos ouve e nos conhece. Então, também, quem não conhece aquele salmo em que fala: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei que me conheces, né? Sabe tudo o que eu penso. Então, Deus realmente sabe. Mas é importante que porque Ele sempre está à nossa disposição e nós sempre estamos conectados com Ele, da parte dEle. Mas cabe a nós nos reconectarmos com o nosso Pai. Coração aberto, desarmado, buscando a paz interior. Nós já temos hoje também o conhecimento que o reino dos céus, ele não é um local físico, ele é um local interno. O reino dos céus, tão prometido, é a consciência tranquila. É um estado de espírito de paz interna. E como é difícil hoje a gente conseguir alcançar esse estado. Não necessita de um horário fixo, de um local, de postura adequada. Atos exteriores são desnecessários. E quem contou isso para nós é o próprio Cristo. Então, se a gente pegar o capítulo 6 de Mateus, vai estar lá escrito: E quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno, e tende fechado a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Então isso, como eu disse, né, num momento foi necessário que decorássemos orações, que tivéssemos um roteiro, pois como comecei a palestra, a gente não sabia rezar. Mas hoje temos sim muitas informações sobre que não é necessário fórmulas, que é realmente abrir o coração, entrar no seu quarto, que é interior. Se a gente pegar, nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente, quando avaliar o Pai Nosso, mas no próprio Evangelho, o reino dos céus estava sempre colocado em situações em que as parábolas e os exemplos de Jesus mostram que o reino dos céus estava sempre escondido ou interno.
Então, seja dentro de uma concha, seja enterrado em algum tesouro enterrado. Então, é sempre esse convite a olhar para dentro e encontrar a paz. E é lógico, e nesse momento em que estamos, no mundo de provas e expiações, se tivermos a vontade e o esforço de fazer essa viagem interior, não vai ser fácil. Nós vamos encontrar aí uns monstros cabeludos, né? Uns bichos feios, que são o quê? Reflexos do nosso ego, da nossa própria individualidade, em que com o decorrer do tempo a gente foi adquirindo e pela própria mecanismo de defesa da psicologia, a gente sempre vai apontar que o problema é do outro, que a causa das nossas angústias tem raiz no outro, mas será que eu estou fazendo esse reconhecimento? E para fazer isso, gente, precisa de coragem. Mas nada é necessário que seja feito de uma hora para outra. E que comece individualmente através da prece. De abrir o coração a Deus e pedir, falando, Deus, realmente eu tenho essa característica. Eu sei que eu sou fraco aqui, aqui e ali. Me ajuda, me dá força. Não é isso muitas vezes que a gente faz com um terapeuta? Né? A gente paga para alguém escutar os nossos problemas e muitas vezes até para falar. E o terapeuta é tão sábio que ele faz que a solução venha da própria pessoa através da condução de palavras. E através da oração a gente consegue fazer essa terapia com Deus. Mas nós temos que querer. E se a gente deixar para fazer isso, às vezes no fim do dia, depois que cuidou da casa, depois que fez tudo, a gente não vai terminar. Talvez a gente termine no plano espiritual, né, desdobrado, mas a gente talvez não vai ter a consciência de ter feito esse exercício. E aí, olha que legal. Acredito que Gilberto Gil, ele escreveu essa música depois de ter lido aquela parte do Evangelho, né? E que talvez já tenha se debruçado para escutar. Eu não combinei com o Domingos, até se ele sabia cantar essa música, mas eu não vou também faltar com a caridade de cantar para vocês a música. Então a gente vai ler realmente, tá? Mas olha que interessante. A música então é de 1980 e chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e corpo nus. Então, nesse primeiro estrofe aí da música, mostra realmente esse ato pessoal de que quando eu quero falar com Deus, eu tenho que estar sozinho, eu tenho que me entregar por inteiro, tenho que desatar os nós do orgulho, da vaidade, me despir daquilo tudo que às vezes eu me visto para agir em sociedade, porque a gente sabe, a gente tem muitas máscaras, né? Não no mau sentido, mas no sentido mesmo de defesa. Quando eu vou naquele local, eu tenho que agir de uma maneira mais comedida, porque é um ambiente hostil. Então, tudo isso, quando eu for conversar com Deus, é hora realmente de tirar, né? Lembrando que Ele nos conhece. Para Ele nem precisa fazer esse exercício de tirar as máscaras, né? De se despir. Mas é esse exercício que ninguém vai fazer por nós, aquilo que nós precisamos fazer para obter o aprendizado. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Sim, então vamos assumir muitos dos nossos defeitos, vamos conhecer facetas que talvez a gente não tinha consciência de que tínhamos, mas que estamos realmente dispostos a fazer essa viagem. E enxergar a dor como uma ferramenta
de crescimento. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, dar costas, caminhar. Decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Porque quando eu vou conversar com Deus, às vezes eu vou pedir para ganhar na loteria, às vezes eu vou pedir a saúde, às vezes eu vou pedir para que eu consiga fechar aquele negócio, que eu consiga resolver aquele problema, mas Ele sabe o que é necessário para nós. Então, às vezes, tudo aquilo que eu pedi e que eu pensava encontrar, eu não vou encontrar. E aqui, o fato que ele fala, né? Tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu sem cordas para segurar. Eu tenho que ter a fé, porque além da oração, eu tenho que realmente estar convicto que eu acredito nisso, para conseguir ter os objetivos. Então, olha que legal. Com essa música, que é a letra dessa música, a gente podia, por aqui, ir falando da nossa oração, desse objetivo, mas que ele traz os elementos principais da prece, que é eu comigo mesmo, me conhecendo, enxergando os meus problemas, me colocando à disposição aceitando os desígnios e confiando em Deus. Então eu trouxe lá na parte inicial, muito da construção do bate-papo de hoje, ele está voltado no Livro dos Espíritos, né, no livro 3º, no capítulo da Lei de Adoração, que então tem lá as questões que falam sobre a prece. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre a prece, e depois tem a coletânea de preces, até porque a gente, como eu já falei, nós vimos num automatismo de que é necessário ter as orações. Então, sim, lá tem um roteiro para quem quiser, né, começar e estimular aí a própria pessoa a ter fórmulas um roteirinho para orar. E eu trouxe, né, um texto de Leon Denis. Leon Denis, ele é um dos grandes filósofos e propagadores também do Espiritismo, contemporâneo de Kardec. Ele conheceu o Espiritismo aos 18 anos, quando ele teve contato com o Livro dos Espíritos, e ele se mostrou um grande continuador da doutrina dos estudos de Kardec, e ele produziu muitos livros de estudos doutrinários, realmente. E ele tem um texto que resume tudo. Então, você vê que ele leu Kardec, estudou, e ele fez um texto. Esse texto eu tirei do livro Depois da Morte, e ele traz aí as informações para a gente discorrer aqui. Eu vou pontuar algumas coisas, mas vocês vão ver que ele é muito, muito sábio. Como eu citei, no livro 3º do Livro dos Espíritos, da Lei da Adoração, né? Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Olha o sentimento aí. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. O caráter geral da prece. Então, isso também a gente aprende. Nossos filhos voltaram da evangelização outro dia com um post-it falando sobre isso, né? A prece é um ato. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E a gente vai ver que dentro do Pai Nosso tem esses três itens já completos. A prece torna melhor o homem? Sim. Porquanto ele ora com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade.
E quantas vezes a gente está passando por problemas, né? Quem não passa por problemas, e a gente esquece que, né? Quantos são as instruções que a gente tem, as obras que trazem? Você está passando um problema, senta 1 minuto, sai fora do olho do furacão, fecha o olho, pede ajuda. Nós não vamos resolver o problema por você, mas nós vamos dar instrumentos para que você resolva da melhor maneira possível. E mais uma vez que eu reforço, né? Porque às vezes a gente fica frustrado, porque mas eu rezei tanto e não aconteceu aquilo que eu queria, né? Não acertei as 6 dezenas da Mega Sena, mas eu passei o ano rezando. Não vai. Tudo é aquilo que a gente precisa estar passando, nós estamos passando. E é nós que ainda não estamos tendo a consciência de olhar para o problema e falar, problema, o que você está aqui tentando me contar? Quantas são as pessoas que eu tenho conversado que falam que quer ir embora do Brasil, porque o país não está... E quantas pessoas eu converso que foi embora e falam assim, André, parece brincadeira, mas os mesmos problemas que eu tinha aí, eu tenho aqui, só que em situações às vezes um pouco diferentes. Então, gente, estamos num mundo em que vamos ter sim problemas e que a nossa tarefa é descascar esse abacaxi, né? E aí a prece é um açúcar que vai ajudar também o abacaxi a ser mais docinho. Mas vai ter momento em que vai ter o amargor, vai ter momento que vai ter a afta, mas a gente tem que seguir. Então, o Leon Denis, então, de tudo isso que a gente fala, ele faz esse resumo que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, mais uma vez citando lá, de ficar sozinho no seu quarto íntimo, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados, nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio para os seus males. Então também ainda estamos na fase, digo por experiência própria, que a gente recorre da prece no momento da aflição, mas muitas vezes no momento das alegrias ou da maré mansa, a gente esquece de agradecer. E aí vem um dos aspectos, que é o louvar e agradecer que está indo tudo bem, não só pedir. A gente tem que parar de ter um pouco também essa atitude de só pedir, só pedir, só pedir, né? Então também lembrar que nos momentos, estamos sempre amparados, seja nos momentos bons ou nos ruins. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio e indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele... Opa! Ele cansa? Vamos fazer uma prece a computador para ele não cansar. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade. Traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Para e pensa, gente, quantas vezes a gente não fez a oração pedindo alguma coisa, talvez a gente não obteve aquilo que a gente esperava, mas a gente está aqui hoje. Vocês já pararam para pensar que por muitos momentos a gente já se desesperou, a gente achou que a gente não ia dar conta, a gente achou que não ia conseguir, mas a gente está aqui. E a gente olhando para trás e vendo o que aconteceu, fala, realmente, naquele dia foi um sofrimento, mas eu persisti, eu consegui. Então é por isso, usando o recurso da prece, do pedido, a gente sempre vai estar amparado, né? E o socorro chega, é que às vezes a gente que não tem ouvidos para ouvir. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material
onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. E a gente vai ver lá para frente, mas eu sou ansioso, eu tenho que ficar falando, né, porque a cabeça fica assim. Quanto é linda as orações que são feitas pelos espíritos que trouxeram para a gente, por exemplo, pela leitura do Chico Xavier. Você pega a literatura de Emmanuel, né, há 2000 anos, as orações de Estevão, no Paulo Estevão, dentro das obras de André Luiz, os mentores, né, os venerandos espíritos que vêm e fazem uma oração, você fala, minha Nossa Senhora. Porque eles já estão num contato tão íntimo com a divindade, né, eles já se despiram dessas amarras que a gente ainda tem, que eles conseguem realmente fazer essa ligação e se inspirar. Então, nós vamos conseguir fazer isso um dia também, mas a gente tem que começar pequeno. Quanto maior for o seu alcance, tanto mais sincero é o seu apelo. Tanto mais distintas e esclarecidas se revelam as harmonias, as vozes, as belezas dos mundos superiores, é como uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual ela percebe 1000 impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se, embriaga-se e retempera-se nessas impressões como num banho fluídico regenerador. Então, mais uma vez, ele fala que não é necessário a fórmula, né? A linguagem da prece varia segundo as necessidades. Quem aqui já assistiu Os Amigos da Luz, aquele irmão mais bem encarnado que faz, vocês já assistiram esse canal que tem as preces, que ele fala, oh Deus, o que está acontecendo? Mas eu não fiz isso, eu faço evangelho no lar, faço isso aqui, e não obtive o que eu queria. Que coisa, será que você não está entendendo, preciso trocar? Então é realmente isso. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque dependendo do nosso estado de espírito, é a maneira como a gente vai se comunicar, né? Quantas vezes a gente não fala assim na hora do sofrimento, de que é ainda uma imperfeição. Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Tenha misericórdia. O que eu fiz para merecer isso? E aí a gente volta para aquele conceito, né, do Deus punitivo. A gente acha ainda que é um belo de um egoísmo e ainda a infantilidade nossa, né? É um grito, um lamento, uma efusão, um cântico do amor, o inventário moral que se faz sobre a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Aqui eu não vou ler tudo, mas não há hora para prece. Não importa o lugar que estejamos, todo momento é momento. Sim, às vezes é importante no começo do dia e no fim do dia, mas lembrar, né? Não temos aí o mote orai e vigiai, então realmente a gente precisa manter a cadência, né? Manter o tônus para que não aconteça o que acontece diariamente, né? Você que levanta, hoje vai ser aquele dia, hein? Já vai lá, já lembra de uma passagem de Jesus, a reza, bastou tirar o carro do estacionamento, já vem já corta, já vai. Então, estamos num mundo que é difícil isso, né? Seria um erro, isso aqui é muito importante, porque aí vem essa questão mesmo do nosso merecimento e de sabermos que estamos sobre leis perfeitas e que tudo o que acontece é porque precisamos passar. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Quem aqui assistiu aquele filme que o Jim Carrey assumiu a posição de Deus por um dia? E aí ele começou a atender os desejos de todo mundo que chegava no céu lá pelo e-mail celestial. O caos que virou o planeta, porque não dá certo. Não é da lei que a gente que receba aquilo que a gente acha que é melhor para a gente. Realmente quebra toda a harmonia do universo. Os males que desejaríamos afastar de nós são muitas vezes a condição necessária do nosso progresso. Dói ouvir isso, gente? Dói. Mas é assim. Nós estamos numa escola. Igual nossos filhos estão lá aprendendo agora, dependendo de cada série, a tarefa, muitas vezes, a maioria das vezes, se não todas as vezes,
A dor, ela é realmente a lição a ser aprendida e que a gente ainda não tirou a interpretação adequada. Se fossem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. De outro modo, como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maior parte destes seria incapaz de discernir o que convém, o que é proveitoso. Alguns pedem fortuna, ignorando que está dando um vasto campo às suas paixões, seria uma desgraça para todos eles, né? Então aqui, também não vou ler, mas não, esse eu vou ler sim. Aqui a prece do homem sábio. Na prece que diariamente dirige ao Eterno, o sábio não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe seja afastado. Não. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro entre os espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. Ou seja, gente, a prece é uma das ferramentas para que a gente consiga compreender o que está acontecendo e adquira resignação, né? Consiga ser forte o bastante para passar sobre essa tormenta, né? A fim de suportar dignamente os maus dias. E os bons espíritos respondem ao seu apelo. Não procuram desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Sensíveis aos sofrimentos humanos que conheceram e suportaram, eles trazem a seus irmãos da terra a inspiração que os sustenta contra as influências materiais. Favorecem esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração que, levando-os para as altas regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne. Quantas vezes a gente não veio no centro com o tanque vazio, né, se arrastando, né, sofrendo, muitas vezes entrando aqui chorando, e aí a gente entra nessa onda de prece, de ligação com o alto, quando é necessário toma o passe e sai daqui renovado. E saibam, vocês têm essa recarga portátil junto com vocês a todo tempo. Não é necessário vir ao centro espírita para obter essas benesses, né? Então a gente tem que lembrar disso. Por quê? Também para não cair no automatismo de que, estou ruim, tenho que ir no centro. Estou isso, tenho que ir no centro. Sim, vai ter momento que é bom estar aqui, e nós queremos vocês aqui com a gente. Mas a gente não precisa ter essa prisão mental de que só lá. Lembra, Jesus nos ensinou, em qualquer lugar, no seu íntimo, você consegue se conectar. A potência soberana não representa só a justiça, é também bondade imensa, infinita e caritativa. Nós vamos falar no próximo, alguns slides. Pai Nosso. Quando eu vou orar o Pai Nosso, e daí nós vamos falar que do aramaico, Abba, que é o pai, é paizinho, papai. Então, olha a maneira como Jesus nos ensinou a conectar com Deus. E aí vem todo aquele conhecimento. Se nós, que somos imperfeitos, cuidamos tão bem dos nossos filhos, né, são as nossas preciosidades, o coração batendo fora do peito, que está tudo por ali nesse momento, imagina Deus que vê todos nós e tem por todos nós esse amor infinito que nós nem conseguimos alcançar. Então, realmente, não podemos nos esquecer disso. Ora, por que não obteríamos por nossas preces tudo o que a bondade pode conciliar com a justiça? Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós e, na falta daquilo que lhe pedimos, enviar-nos a proteção fluídica e resignação. Então, vai vir apoio, vai vir ajuda. Às vezes a gente está tão desesperado que a gente não consegue perceber isso, mas vamos lembrar, gente, todos nós temos um anjo da guarda que está ali, à disposição da gente. Para a hora, aqui, né, o meu, por exemplo, a hora que eu quiser, ele está ali. É um benefício que Deus colocou ao nosso lado e que nem isso a gente aproveita, porque a gente esquece que a gente tem, né?
Senhor, você esqueceu de mim, olha a minha situação. Então, é realmente fazer essa lembrança com vocês. E olha que legal isso que o Leon Denis traz. Logo que uma pedra fende as águas, vê-se-lhes a superfície vibrar em ondulações concêntricas. Assim também é o fluido universal, vibra pelas nossas preces e pelos nossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas. Então, com o tempo, essa ondulação da pedra que a gente jogou, ela se desfaz. No fluido, então aqui, enquanto as do fluido universal se sucedem ao infinito, todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, assim como nós os estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que o nosso pensamento, quando é atuado por grande força de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Uma corrente fluídica se estabelece entre umas e outras, permite que os espíritos elevados nos influenciam e respondam aos nossos chamados, mesmo que estejam nas profundezas do espaço. Então, isso também é um conhecimento que a doutrina nos traz, a força do nosso pensamento, o quanto que o nosso pensamento consegue, para o bem ou para o mal, nos ligar aqui no todo desse bom. Me vem aqui na mente, quando quem já assistiu o filme Nosso Lar, as pessoas que chegaram lá nas câmaras de reparação, de retificação, um telão lá mostrando as orações que vinham das pessoas queridas para aqueles espíritos. Então, assim, a gente sabe, quem aqui, levanta a mão, quem nunca aconteceu isso? Você começa a rezar para uma pessoa, então você lembra da pessoa, você fala assim, nossa, fulano, não sei o quê, chega uma mensagem de WhatsApp, a pessoa te liga, você fala, nossa, mas eu estava pensando em você nesse momento. É que realmente era um pensamento sincero em que houve a conexão. Então, hoje é Dia das Mães, e eu lembro de uma paciente minha que o filho ficou bem, de um quadro grave, e ela andava para cima, para baixo, com um livro que chamava assim, O Poder das Mães que Oram. E realmente, gente, hoje é Dia das Mães. Mãe, né? Pai também, mas mãe que é o amor encarnado, né? Mas tem um poder, através de pensamento, o carinho que tem, que realmente também falam que o poder da mãe rompe portas no céu, tem umas coisas que o povo fala assim também, né? Então é realmente o nosso pensamento, então por isso que a prece ela é tão importante. Ela é o nosso Wi-Fi que vai chegar lá no infinito G da sabedoria divina e a gente vai ter a resposta, mas a gente tem que ver se a nossa antena está pronta para captar isso e está na frequência adequada, porque às vezes a gente, como eu já falei, a gente está tão atribulado que a gente não percebe. Então, a mesma coisa, o Livro dos Espíritos e o Evangelho fala o benefício, não vou ler tudo isso, mas o benefício que faz a prece em favor dos outros, principalmente de quem está sofrendo, de quem está doente, né? As vibrações que a gente está emanando aqui para a Dona Isaura nesse momento, com certeza ela está captando e auxiliando ela na consolidação do osso. Estou sendo bem específico, porque a palavra ela tem o poder, a gente consegue, né? Jesus, com o pensamento, ele influenciava. No estudo de segunda-feira que a gente está fazendo aqui do passe, a gente vai ver, a gente consegue falar e pensar que através do passe, que a molécula mal, a doutora Marlene Nobre fala assim, que as moléculas malsãs sejam substituídas por moléculas sãs. Divaldo traz também um relato dele, que ele teve o conhecimento de que um tumor na sua próstata estava em formação, e a ordem de Joana para ele foi: converse com as suas células da próstata. Façam que elas se olha isso, gente. Façam com que elas se conscientizem que elas estão crescendo diferente, só que elas estão crescendo diferente porque dentro de você tem um pensamento que está desordenando tudo. Então, arruma o seu pensamento e ordena para elas crescerem de forma correta.
E com o passar do tempo ele refez os exames, as coisas estavam normais. Então, Jesus não falou para a gente que a gente podia fazer coisa maior do que ele, só que a gente não tinha consciência? Uma das coisas é realmente a força do nosso pensamento. O pensamento levanta ou derruba. Quantas pessoas doentes a gente não conhece que se colocam num estado mental de entrega que realmente vai ladeira abaixo. Então, temos um poder muito grande. E a gente consegue, então, orar por essas pessoas que estão. E aí, vem lá, né, no começo, o vale de lágrima lá das almas gemendo e chorando. Então, sim, é um ato de caridade nós rezarmos para quem já desencarnou e que muitas vezes está perdido. Está no seu inferno, que é o estado de consciência perturbado, que não consegue nem perceber. André Luiz ficou 7 anos, 8 anos, com o Clarencio lá do lado dele, indo visitar ele, e ele não conseguia perceber. E ele só percebeu a hora que ele se colocou na posição de humildade e se entregou para Deus. Falou, misericórdia, alguém vem me ajudar. Deus, me ajuda. Mas enquanto não tinha esse estado mental de pedir, ninguém vai fazer por ele o que precisava ser feito, né? Então, como no livro dos Espíritos, no Evangelho, eles falam quão gratos são os espíritos que ficam ao receber essas preces, e é um ato de caridade. Caridade não é só trazer o leite aqui, não é só ajudar. Caridade também é vibrar e orar por quem precisa. Então, orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade. Então, a gente já viu isso. Reuni-vos para orar, disse o apóstolo. Então, gente, a gente fica assistindo aí o Doutor Estranho, com aqueles poderes lá, as coisas que tem. A gente tem muito poder e a gente não sabe disso. Se uma pessoa tem o poder de fazer isso, imagina várias pessoas orando juntas. Então, aqui ele fala, a prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos, de raios, de harmonias e de perfumes que se dirige mais poderosamente ao seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar e de abalar as massas fluídicas, que alavanca poderosa para a alma entusiasta, que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso. Então, assim, aqui é a última linha, né? O homem traz em si um motor incomparável de que apenas sabe tirar medíocre proveito. Entretanto, para fazê-lo, agir bastam 2 coisas, a fé e a vontade. Então, gente, nós somos tudo X-Men do poder, do pensamento, da oração, só que a gente não tem essa consciência. Então, a potência do Espírito a gente ainda não explorou. Então, a prece então, não tem a questão do caráter místico, né? Perde todo esse caráter místico, não é mais uma obtenção de graça, de um favor, mas sim a elevação da alma e o relacionamento desta com as potências. Aqui ninguém está falando, vou pegar o exemplo da onde eu vim, que rezar o terço não é importante. Sim, é um momento que você está rezando, mas o que não pode é rezar da boca para fora, pensando na conta que tem para pagar, naquilo que o papagaio está gritando. O poder, né? Vamos lembrar que o mundo ela é feito por diversas religiões e que todas têm. Nos livros de André Luiz mostra, né, o quanto que numa hóstia tem luz, as pessoas que estavam ali orando fervorosamente, gerando energia para a obtenção de cura. Então, independente da religião e da fórmula, se é feito com o sentimento, é benefício que se capta. Vamos aqui andando, porque o tempo urge. Então, aqui fala, né, o fim de cada dia de nos entregarmos ao repouso. Isso aqui Leon Denis leu lá, a questão 919 do Santo Agostinho, e daí ele escreveu isso aqui, né, no fim de cada dia, antes de entregarmos ao repouso, prescrutemos a nós mesmos, examinemos cuidadosamente as nossas ações, saibamos condenar o que for de mal, a fim de o evitarmos, e louvemos o que havemos de feito de bom e útil. Né? Então, realmente, é fazer a autoanálise do nosso dia, o balanço moral do nosso dia, no fim de cada dia.
E aí, Jesus, vocês vão ver que tem palavra que está diferente, é que eu peguei do Novo Testamento, traduzido direto dos textos gregos, que o Haroldo Dutra Dias trouxe aí para a gente. Então, Jesus apresenta todos os elementos do louvor, do agradecimento e do pedido dentro do Pai Nosso. Então, em Mateus capítulo 6, o capítulo 6 de Mateus é uma página bem forte. Orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, vamos lá lembrar. Pai, papai, paizinho. Então, olha a relação de intimidade que a gente tem com Deus, E nosso. E aí nós vamos parar para o nosso. Hoje, eu me entendo como filho de um pai com vários irmãos e que todos eu tenho que fazer esse exercício de enxergar a humanidade como os nossos irmãos, num ano que se entra de politização, de polarização, a gente tem que respeitar, ser caridoso e respeitar a opinião de cada um, e não esquecer que estamos ainda num momento em que cada um está olhando o que é melhor para si e não para o coletivo. Mas quando orar o Pai Nosso, nós temos que ter essa consciência. Por quê? Porque senão a gente vai fazer como os hipócritas que vão falar da boca para fora. Então, rezar um Pai Nosso, gente, é assinar um termo de compromisso do que o que está aqui, realmente eu estou cumprindo, porque senão ele vai falar, nem olhar o seu vizinho direito você olha e depois você vem falar aqui que é Pai Nosso. Então o Pai Nosso é pai do Anésio, do André, da Vera e de todo mundo. Então a gente precisa, é o convite a olhar a fraternidade e parar de rezar Pai Nosso, mas pensar Pai meu, que estás nos céus. Então nos céus é no universo todo. Não está num lugar determinado, não está só em uma região, ele está em tudo. Santificado seja o teu nome. E como que eu vou santificar o nome? Pode ser louvando? Pode. Mas aqui o que ele quer dizer é, santifica o nome de Deus através dos seus atos. Os seus atos hoje santificam, te aproximam ou te afastam de Deus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a vontade do Pai, ela é maior do que a nossa, e temos que ter a resignação, a força para suportar isso. Perdoa as nossas... Aqui, o pão nosso diário dá-nos hoje. Então, gente, aqui é outra lição, que daria uma palestra só disso. Nessa frase, ele vem ensinar o quê? A temperança. A gente ter calma e entender que para cada dia tem a sua dor, que o necessário ele vai chegar de uma maneira ou outra, e que eu tenho que dar valor e viver o dia de hoje. Porque se eu fico pensando no que passou, eu vou ter depressão, vou ficar depressivo, porque eu não vou conseguir mudar, está lá escrito lá embaixo, ali na parede. Eu posso começar de novo, mas mudar ou aquilo que aconteceu eu não consigo mudar, É daqui para frente. E se eu também fico preocupado demais com o amanhã, eu vou ficar ansioso. Então a gente tem que ter calma, mas é que a gente ainda falta fé, ainda é menor do que o grãozinho de mostarda, e por isso que a gente fica assim, E o pão nosso é o pão espiritual, é o pão do conhecimento, então não é só o material. Então a gente tem que lembrar de tudo isso. Perdoa as nossas dívidas. Aqui é onde a gente pode ir até bem no anterior, mas chega aqui, pelo menos eu empaco. Perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Aí o bicho pega, E aí é importante a gente lembrar que perdoar não é esquecer. Muitas vezes a gente passa por situações em que é difícil a gente passar uma borracha e não lembrar. Quando eu vejo o Vinícius fala, pô, Vinícius, você pisou na bola lá atrás, mas tudo bem. Mas o que é importante? É quando eu lembro disso, isso hoje me traz de volta tudo aquilo que eu vivi, então você ainda não perdoou. Esquecer, você não vai, na maioria das vezes você não vai esquecer, você vai lembrar, pô, Vinícius, e estou conversando comigo mesmo. Eu lembro que o Vinícius fez isso comigo, mas está tudo bem, ok.
Só que numa discussão, quando eu tiver um enrosco, eu não posso trazer tudo aquilo à tona, porque daí realmente eu não perdoei. E eu acho que a maior dificuldade que a gente tem ainda hoje é essa questão do perdão. E não nos introduzas em tentação, né? Mas livra-nos do mal. Aqui o texto tem introduzas, né? Mas ele quer dizer também que é como se fosse, né? Não nos deixai cair em tentação, entra no mesmo sentido. Pois, aí continua, né? Se perdoardes aos homens as transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Então vai ficar, não é que Deus nos abandonou, mas o próximo passo precisa do nosso perdão para com o próximo. E aí, então, só para citar, vocês já conheciam essa foto de Maria? Então, essa foto ela é um desenho, foi Emmanuel, em 1984, ditou para o Chico um retrato falado, né? E que Chico passou isso para um fotógrafo, que aqui fala, né? Vicente Ávila, de São Paulo, esse trabalho artístico sendo realizado aos poucos desde meados de 1983. E por que eu trouxe isso? Porque temos Maria Santíssima como a nossa eterna interlocutora com Jesus, né? É o que eu falei, e acho que é o Dia das Mães, é isso. Quando a gente pede direto, sim, a gente vai conseguir, né? Da maneira que for necessário. Mas pensa, se Maria for lá e pedir pela gente, tem um quezinho a mais, não tem? E lembrar que no livro Memórias de Suicida conta que Maria continua com suas falanges intercedendo pelos suicidas e por todos aqueles que necessitam de oração. Então que nós não nos esqueçamos disso, né? Gratidão a Maria pelo seu ventre, recebemos Jesus e temos ela como a nossa mãe espiritual. E que não nos esqueçamos disso. Se a gente tem eles que oram por nós, nós somos um case de sucesso a vir a ser o sucesso. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque, mais uma vez, eles não vão vir aqui fazer o nosso trabalho. E a gente está patinando por várias encarnações. A gente vem aqui só trocando de personagem. Vem como pai, depois vem como filho, vem como irmão, mas o tema, né, dos problemas muitas vezes são os mesmos e a gente ainda não parou e teve a coragem de falar, problema, o que você está querendo me contar? Então, é pela prece que a gente vai conseguir ter a fortaleza e ajudar a ter a coragem de que a gente faça esse enfrentamento. Então, mais uma vez, gratidão pela oportunidade, né? E um feliz Dia das Mães a todos e que todas realmente se sintam abraçadas, as mães que estão aqui, as mães que já estão no outro plano, pois sabemos que, pelo nosso pensamento, todas recebem flores, são abraçadas e que somos, sim, espíritos imortais e que foi apenas até logo e que a gente em breve estará com todas aquelas em que era o nosso refúgio e que continuará sendo. E que assim seja.